E aí? Você nasceu de novo, foi regenerado? Essa conversa. Nós estamos aqui continuando o assunto de conversa entre regenerados. Também pode ser uma conversa de um não regenerado com outro regenerado. Aquele que nasceu do Espírito, nasceu do alto, nasceu de Deus. Creu que ele foi reconciliado com Deus Pai no corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz. Sem a operação da cruz na vida do pecador, não existe nova vida. Por quê? Porque a velha vida é desfeita no corpo de Cristo na cruz. Aquela morte de Cristo foi a nossa morte para a vida condenada, natureza de Adão, o pecado original, foi tudo no corpo de Cristo na cruz. Quando nós ficamos sabendo e ganhamos fé para poder crer que fomos batizados na morte, é um batismo de morte. Para nós, na morte do Senhor Jesus. Na morte do Senhor Jesus foi a nossa morte para a vida condenada. Agora, a pessoa nasceu de novo, ela creu que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. E agora, igreja? Nós fomos feitos templos da habitação do Espírito Santo. Muito bem. Nós somos feitos igreja. Eu e você. Mas olha só. Alguém disse, mas eu posso viver, eu estou até tossindo aqui, mas então em conversa. Mas eu posso viver sem igreja nenhuma. O importante é ter Deus no coração. Você pensa que Deus está no coração só porque a pessoa diz que Deus está no coração dela? Quem decide habitar no interior do homem e da mulher é o próprio Deus. Não sou eu que decido se ele vai habitar em mim ou não. Não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Deus quer tornar o nosso interior um lugar da sua habitação, templos do Espírito Santo. É verdade. Agora, eu posso viver isolado? Se a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo, e quem é o cabeça? É o Senhor Jesus Cristo. Não tem a questão, o cabeça, quem vai dar ordem, quem vai dar direção é um líder espiritual. De maneira nenhuma. Os líderes espirituais das denominações devem ter como seu líder Jesus Cristo. Eles vão exercer a sua liderança pela liderança de Cristo nas suas vidas. Senão, vazio. Tem alguns líderes aí que as pessoas dizem, o líder espiritual fulano de tal que disse, ele disse, ele colocou, que maravilha, que benção, olha o que o meu líder espiritual falou. Tudo vazio, irmão. O homem, pecador, o líder espiritual deve sempre dizer, assim diz o Senhor. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. E muitos são governados pela posição de um líder. Misericórdia. Então está desprezando o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz em Efésios, capítulo 5, versículo 23. O que ele diz? Eu vou pegar um pedaço, porque ele diz o marido. Ele está falando de esposa, de marido, mas ele diz, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quem faz parte da igreja de Cristo? Aqueles que foram salvos, regenerados. É assim.
E ainda ele diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Ah, estou sujeito a um líder tal. Misericórdia, queridos, misericórdia. A igreja e a nossa vida como habitação do Espírito Santo, nós somos a igreja. E a igreja se reúne. Vós sois santuário do Espírito Santo. A igreja está sujeita a Cristo. Então eu e você devemos estar sujeitos a Cristo. A direção que vem de Deus através da revelação da palavra que é Cristo. Agora, a denominação que congregamos, ela também deve ter como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Mas na minha igreja tem um pastor. Aquele pastor deve ter como cabeça Cristo. E ele dar direção à igreja da direção que ele recebe de Cristo. Porque a igreja de Cristo não é a igreja de fulano de tal. Eu sou pastor. Eu não sou dono de igreja nenhuma. A igreja é de Cristo. E quem salvou essas pessoas da perdição e incluiu, colocou essas pessoas como igreja de Cristo, foi o próprio Cristo pela cruz. Olha só versículo 25 de Efésios 5. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas percebem que Jesus Cristo se deu em benefício, em favor dela, fazendo dessas pessoas novas criaturas, habitação do Espírito Santo, uma natureza divina e santa. Olha só o que diz ainda, versículo 26. O que o Senhor Jesus Cristo faz? Vou começar no 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É uma lavagem, a palavra. A água é Cristo, a palavra é Cristo. Somos lavados por Cristo, lá na cruz do Calvário, pelo seu sangue, para apresentar a si mesmo, para apresentar a ele mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, governada pelo Senhor Jesus Cristo, é uma igreja santa. Mas eu vivo uma vida de qualquer jeito, mas faço parte da igreja de Cristo. Faz nada. Você pode fazer parte daquela denominação, ABCD. E as pessoas dizem que quem está naquela denominação é de Cristo. Pode até acontecer isso, mas na verdade, querido, nós pertencemos à igreja invisível. A igreja visível deveria manifestar exatamente o que é a igreja invisível. Mas, infelizmente, Deus procura o seu filho nas igrejas. E cadê a vida do seu filho nas igrejas? Estou falando nas igrejas, nas denominações. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é gloriosa e ela é santa. Ela é sem defeito. Mas as denominações, quantos defeitos? Agora eu devo participar de uma denominação? O que diz Hebreus 10? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A importância de participarmos de uma igreja. Da igreja de Cristo.
Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros. É como esse dedo me ajuda muito. A minha testa aqui está precisando de uma ação desse dedo. Nós somos membros uns dos outros. Esse dedo depende desse. Depende desse. Depende dessa mão para funcionar tranquilamente. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve funcionar assim. Uns dependendo do outros. Uns discipulando os outros. Pastoreando uns aos outros. Estimulando ao amor uns os outros. Uns ajudando aquele que pecou para restaurá-lo, para trazer a comunhão com o Senhor Jesus de novo. Ele diz, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu estou lendo na Bíblia, não estou dizendo isso para vocês. Versículo 25 de Hebreus 10. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia com letra maiúscula, o dia do Senhor. Está perto, irmãos. Você está com dúvida aí se vai frequentar uma igreja? Deve. A palavra do Senhor assim diz. Nós reunimos como igreja, nós, os regenerados. Reunimos como igreja, adoramos, louvamos, trocamos experiências. E para alguns contamos as nossas mazelas, e alguns entendem as nossas mazelas e nos ajudam na nossa caminhada. Uns oram pelos outros em nome de Jesus. Outros pedem ajuda, outros ajudam. Outros ajudam na santificação de outros. Outros, antes façamos demonstrações, chamando a atenção de um irmão, como que andamos assim, andamos lá. Não é irmão só porque é da mesma denominação. Irmãos, aqueles que têm o mesmo Pai. E nem todos são filhos de Deus. Mas, queridos, a igreja é uma instituição divina. E o Senhor está chamando a nossa atenção. Não sejam como algumas pessoas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Vamos congregar assim que seja possível, né? Nós estarmos presencialmente, vamos estar juntos. Vamos estar juntos, no mesmo espírito. Regido, governado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, é o nosso cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.